e tô me perguntando aqui o que a Juliana tem contra o signo de Leão. Oi, eu sou a Juliana e, citando o poeta João Bosco, em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de Virgem e só de imaginar me dá vertigem. Oi, meu nome é Luana e tem sempre alguém no cosmo ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir a sua armadura de ouro. E você está escutando? O nome do livro! Aê! Eu gostei. Essa música do João Bosco, gente, eu acho muito boa. Ela era abertura, acho que do Astro, enfim, aquelas novelas lá. E aí ela é toda errada, né? Porque ela fala do signo de Virgem. E aí ela fala assim: minha pedra é a ametista, a minha cor, o amarelo. Aí a música continua muito bem. Mas sou um sincero. Necessito ir urgente ao dentista. É uma grande poesia. A música chama Bijuterias. Fica aqui a minha recomendação. Eu sou noveleira, gente. Desculpa aí. Sou noveleira. Episódio musical, né? Eu já trouxe uma pérola, né? Sensível demais. Na outra, agora a gente, né? Vamos. Abertura do Cavaleiros, Juliana trazendo João Bosco. Aqui tem cultura. Mas não é música o nosso foco aqui, não. A gente está aqui para falar de astrologia. Com propriedade. Essa é a parte 2 do nosso episódio. Hoje são os melhores signos, hein? Ouvi falar que a parte 2 é a melhor. Se você tá ouvindo esse episódio agora, você pode ouvir, mas já tem a parte 1, então pode começar pela parte 1, né, que é virginiano, que a gente fez na ordem. Não é exatamente um de cada um, porque não foi isso que a gente planejou, mas os signos estão lá na ordem. A ordem é aquela ordem que as pessoas acham que é correta, a partir de Áries, né? Eu não me acostumo com isso ainda, mas enfim, é a ordem dos Cavaleiros do Zodíaco também, né? É só por isso. Eu aposto que a ordem não era essa, mas aí Cavaleiros veio e mudou o cânone. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Vamos começar, então? Vamos começar aqui. O próximo signo que é Libra. Libra tem uma boa característica que ele tá só um de chegar no Escorpião. Essa é a grande característica. E um abraço pra todo mundo de Libra. Brincadeira, galera. Vamos lá. Libra, elemento ar, cor rosa e azul. Damares não gostou disso aqui, não. Ou é rosa ou é azul. Que bagunça é essa? Pedra, quartzo rosa. Ok, tomamos um partido, vai ser rosa então. Espírito animal, panda. Que maravilhoso. Muito bom. Um abraço aí para todos os ouvintes pandas. País ideal, Mônaco e Espanha. Comida, massas e pizza. Filme, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. Esse é o filme 2021, né? Gente, eu nem conheço esse filme, mas eu já preciso assistir. É o Brasil isso aqui, é o Brasil que a gente quer. Aí vem nosso combo aqui de personagens. Senhor dos Anéis, Galadriel, Harry Potter, Dumbledore e Game of Thrones, Marjorie Tyrell. Só personagens bons, gostei de Libra aqui, achei respeitável. E Cavaleiros do Zodíaco é o Doco, mestre ancião, né? O mestre do Shiryu, o velhinho roxo que ficava lá sentado na cachoeira. Inclusive vou falar mais dele daqui a pouco. Mas deixa antes eu falar aqui dos autores, né, librianos. Começando com Alejandro Zambra, Francis Scott Fitzgerald, Walter Hugo Mãe, William Faulkner, Luiz Fernando Veríssimo, T.S. Eliot, Elvira Vina, Eliane Potiguara, Miguel de Cervantes, grande autor aí do primeiro semestre do Caleb, Ailton Krenak, Truman Capote, Elie Wiesel, Graham Greene, Leila Slimani, Anne Rice, Denis Diderot, chique aqui o podcast, hein? Estamos citando até as da filosofia aqui, Chico Sá, Frank Herbert, Aline Bey, Ivo Andrick, Mário de Andrade, Nora Roberts, Fernando Sabino, Hannah Arendt, Ítalo Calvino, Oscar Wilde, Philip Pullman, Dias Gomes, Arthur Rimbaud, Ursula Le Guin e Doris Lessing. Dando aqui já um spoiler, eu não vou falar da Ursula Le Guin, para alívio geral aqui dos ouvintes.
E eu quero, antes de explicar aqui por que eu quis ficar com Libra e quem que eu escolhi, eu preciso falar para vocês sobre o mestre ancião de Cavaleiros do Zodíaco. Não desliguem o podcast, eu vou ser muito rápida. Mas assim, ele é muito velhinho. Cavaleiros do Zodíaco tem uma parada que assim, de 200 e 200 anos tem uma guerra santa, do bem contra o mal. Porque qual é o problema de você lutar contra os deuses? Deus não morre, né? O Nietzsche não estava certo, deuses não morrem, e aí eles são aprisionados, e de 243 anos em 243 anos, eles conseguem fugir e começam uma guerra de novo, né? Que é a guerra de Atena contra Hades. Então, o mestre ancião, que é o velhinho que a gente falou, ele é sobrevivente dessa última guerra. Então, ele é muito velhinho. Ele tem mais de 200 anos, por isso que ele fica lá paradinho, sem se mexer muito. Só que o grande plot twist deste desenho animado, senhoras e senhores, é que o mestre ancião não era velhinho coisa nenhuma. Ele dominava uma técnica de bater o coração mais devagar. O coração dele, em um ano, batia o que o nosso bate em um dia. O que faz todo sentido. A ciência é assim, né? É exatamente dessa forma que acontece, pô. Exato. Então, ao invés de ele ter 243 anos, como todos pensavam, ele tinha 243 dias só que tinham se passado na vida dele. E ao invés de um velhinho, ele era um jovem, bonitão, sem camisa, com um dragão gigante tatuado nas costas. Um dragão, não, desculpe, um tigre. Dragão era o discípulo dele, né? O Shiryu, que desculpe o equívoco. Então, eu pensei nisso e falei, gente, que outro personagem da ficção também achou um jeito de ludibriar a velhice. Né, que outro personagem que conseguiu se manter muito jovem, eternamente jovem. E é aqui que eu vou fazer essa ligação, nunca feita antes, né, no podcast do Brasil, aqui, entre o Doco de Libra e o Dorian Gray. Olha, você tá de parabéns, Luana, você tá de parabéns. Olha, galera, gente, olha esse aqui, eu tô aplaudindo aqui, Lidem com esse gancho. Ei, o que é esse vínculo? É que se vocês só veem no nome do livro podcast, de nada aí, viu? Enfim, de nada, tô muito feliz aqui com o meu feito. Mas vamos lá, vou falar do Oscar Wilde. Oscar Wilde é uma das minhas pessoas favoritas da vida. O Dorian Gray foi um livro muito importante para mim. Eu li ele mais nova, mas quando eu comecei a pesquisar sobre o Oscar Wilde, ele é absolutamente fascinante. Assim, então, estou bem feliz aqui de falar sobre ele para vocês. O Wilde, ele nasceu em 16 de outubro de 1854, em Dublin, na Irlanda. Só estou escolhendo irlandeses, né? Agora que eu reparei, o Beckett era irlandês também. O Wilde, ele é um caso engraçado de que a fama dele vem antes dele começar a escrever livros. Ele fica famoso muito jovem, porque ele era o porta-voz de uma escola artística que tinha na Inglaterra na época, que era o esteticismo. O Wilde, ele não inventa o esteticismo, ele entra em contato com essa escola quando ele vai para Oxford, né, lá que tinha os professores, os outros estetas, mas ele se torna o principal representante. Era uma época onde tinha várias correntes artísticas surgindo na Europa, né, tinha o dadaísmo, o simbolismo, tinha outras, surge o esteticismo na Inglaterra, e ele começa a falar sobre isso, e ele vai dar palestras, e ele vai espalhar a palavra do esteticismo. E assim, eu sempre, quando eu penso no esteticismo e no Oscar Wilde especificamente, eu lembro do Douglas Adams, que tem um personagem no guia, que ele fala que ele tinha uma característica importante, que era um talento, um sutil talento para provocar indignação. E os estetas eram isso, assim, eles eram jovens falando coisas que impressionavam a galera e deixavam todo mundo horrorizado. A ideia do esteticismo, né, a ideia principal é a arte pela arte. Então a arte, ela não precisa ser didática, ela não precisa ter nenhuma função edificante, ela só precisa ser bonita. E eles defendiam isso, né? E isso tem um desdobramento interessante, que é, se a arte ela não precisa refletir a moral, ela também não pode ser considerada imoral. Então, nenhuma obra de arte é passível de censura, né? O que eles falavam é que os artistas eles deveriam ter liberdade total de criação.
E isso na Inglaterra vitoriana, imagina, né? O pessoal levava isso com muito entusiasmo, ninguém nem ficava um pouquinho horrorizado, aquela sociedade super ultra conservadora, como era a sociedade inglesa da época. E eles tinham uns valores meio ao contrários, assim, eles diziam que a superfície era muito melhor que a profundidade, que a juventude era muito melhor que a velhice, do que a experiência, que a aparência era muito mais importante que a essência. Então eram várias ideias muito jovens. O Oscar Wilde viajava, fazia turnê para falar sobre essas coisas. Além disso, ele se vestia, né, de uma forma muito extravagante. Ele usava casacos e fivelas gigantes e calçados de cetim. Ele era um dandy, né? Ele era uma figura muito voltosa, assim, muito fascinante. E o Dorian Gray vem sob encomenda, né? É o livro de maior peso, né, o único romance de mais fôlego que ele escreveu, e ele escreve divulgando as ideias do esteticismo. Tem um personagem lá, o Lord Henry, que fala várias coisas, né, até essa ideia da juventude, de um personagem muito livre, assim, de dogmas morais. O final do Dorian Gray é muito esteta por excelência, assim, é o que acontece quando alguém acha que um quadro não é só um quadro, né, é algo muito maior, que contém a sua alma ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, era só um quadro e esse personagem vai ter um final terrível por acreditar que não era bem isso. Mas o Oscar Wilde, ele tem uma carreira muito bem sucedida, assim, porque todo mundo amava ele fazia muito sucesso, né? Então ele vai se casar com a Constance, tem 2 filhas, ele tem grana, ganha dinheiro, ele chega a dirigir uma revista voltada para o público feminino, o que é uma coisa bem curiosa do Oscar Wilde. Ele era abertamente simpático a ideias feministas, a mãe dele escrevia na revista, a esposa escrevia na revista, ele chamava mulheres para escrever nessa revista. Então, assim, era um momento... Ele foi muito bem sucedido, assim, em tudo que ele fez. Só que o Oscar Wilde, ele tinha uma característica, que era ser homossexual, né? Ou talvez bissexual. Ele teve vários casos extraconjugais, e esses casos, de um modo geral, eram com homens. E num momento onde você tinha esse ultraconservadorismo da sociedade inglesa, e a homossexualidade, a homoafetividade era considerada crime. Não tinha exatamente uma lei contra a homoafetividade, mas tinha uma lei lá sobre atentados imorais e qualquer coisa do tipo, que a homossexualidade acabava sendo enquadrada, né? E o Oscar Wilde sabia disso, tanto que ele era muito cauteloso, né? Ele fazia tudo ali na surdina, ele conhecia, né? Ele tinha essa característica, ele conhecia muito a sociedade da sua época. Acho que quando você lê o Dorian Gray, você vê isso, né? Ele tá zombando daquela sociedade, ele conhece aquilo ali, toda a hipocrisia daquele mundo. Então ele é muito cauteloso. Só que aí o que acontece? Um belo dia, ele se apaixona por um rapaz chamado Lord Douglas, isso já na última década do século XIX. E o Lord Douglas é bem mais jovem que ele, e ele tem uma postura totalmente diferente em relação à sua sexualidade. Ele é muito mais aberto, ele não se preocupa em esconder. E o Oscar Wilde embarca nessa. Então ele começa a ser mais descuidado, assim, a ser mais aberto. E o pai do Lord Douglas descobre o relacionamento dos dois e fica muito bravo e começa a confrontar publicamente o Oscar Wilde. E aí o Lord Douglas, né, que é o amante, a pessoa o companheiro ali do Oscar Wilde, convence de alguma forma o Oscar Wilde a processar o pai dele. E o Oscar Wilde processa. E isso foi, assim, o pior erro que ele poderia ter cometido na vida dele. Porque, a partir daí, o pai do Lord Douglas contrata investigadores, descobre todos os casos, toda essa vida escondida, né, do Oscar Wilde. Ele vai ser julgado, trechos do Dorian Gray vão ser lidos, né, durante o julgamento, e ele vai perder tudo, assim. A Constance, que era a esposa dele, que aparentemente sabia dessa situação do Oscar Wilde, a gente não sabe exatamente qual era a relação dela com isso, mas ela sabia, ela fica o tempo todo tentando convencer ele, vamos embora, vamos fugir, a gente é podre de rico, vamos para algum lugar. E ele tem muito uma postura de não, eu sou muito famoso, as pessoas gostam muito de mim, não vai acontecer nada, eu vou ser inocentado, e no fim ele é condenado.
a 2 anos de trabalhos forçados, né? Os livros dele, as peças são recolhidas, ele nunca mais vê a família e vai ficar na miséria, não vai mais ter dinheiro nenhum e vai morrer muito pouco tempo depois, né? Então, eu acho essa história tristíssima, né? Mas ao mesmo tempo muito fascinante, assim, como ele era muito apaixonado pela própria figura e acabou não percebendo ou sendo um pouco mais negligente com o que poderia acontecer assim com ele, mas enfim, né, um mundo muito horrível, onde a gente destrói uma pessoa tão incrível e tão efusiva e tão apaixonada como era o Oscar Wilde, né? E eu sei que eu tô falando demais dele, mas é que eu realmente amo ele, e tem só uma coisa que eu queria acrescentar aqui para já ficar quieta, mas que ele acabou se tornando um símbolo, né? Um símbolo dos direitos LGBTs e toda a luta, e iniciou-se uma tradição que eu acho muito curiosa, que as pessoas visitavam o túmulo do Oscar Wilde e davam beijos na lápide, e com batons coloridos e tal. Então você acha fotos na internet da lápide completamente coberta de beijos, assim, de marcas de bocas. Eu acho muito lindo isso. E alguma substância do batom começou a corroer o mármore, a prefeitura teve que tomar providências, eles cobriram a lápide com uma coisa de vidro, né, um invólucro de vidro para as pessoas poderem continuar beijando ali sem ser diretamente o túmulo, mas acho um símbolo muito bonito, assim, acho uma imagem muito bonita. E aí eu fui ler, assim, sobre, fora a brincadeira do Doco aqui, do velhinho do mestre ancião de Cavaleiros do Zodíaco, quando eu fui ler as características do signo de Libra, uma das principais elencadas era o charme, que os librianos, eles são muito charmosos, é como se o tempo todo eles estivessem tentando te seduzir, mas isso é quase que inconsciente, é como eles constroem a figura deles e como eles se apresentam para o mundo, é muito difícil você resistir aos librianos. E eu vejo muito isso, é assim que eu imagino, pelo menos né, o Oscar Wilde, essa pessoa que era um popstar na época, que fazia turnês, né, que tinha sempre frases de efeito para dar aos jornalistas. Eu imagino ele assim, muito, muito sedutor e muito irresistível, e eu acho que tem uma coisa também do livre pensamento, assim, que eu acho que é muito, muito esteta e muito Oscar Wilde, né, de ser a questão da inteligência. Então, e de ver o mundo de uma forma mais coerente, talvez, né? Um mundo que não é o mundo que a gente vive, obviamente, mas que poderia ser, se algumas coisas muito simples fossem resolvidas e fossem melhoradas, né? Por exemplo, a nossa própria capacidade de aceitar o diferente, né? Mas enfim. E é isso. Eu gosto muito, muito da história do Dorian Gray. Eu acho, para mim, é o melhor mote da literatura, né, um quadro que envelhece no seu lugar, isso é genial, isso é muito maravilhoso, e fica a recomendação, assim, eu acho que tem o peso do clássico, né, tem ali alguma dificuldade de leitura, mas eu gosto muito desse livro, assim, e pesquisar também sobre o esteticismo, que acaba, né, quando Oscar Wilde morre, ele acaba, ele é a grande voz e ela é destruída, então o movimento acaba, mas ele vai influenciar muito o modernismo, né, as vanguardas do século XX, elas vão, de certa forma, reconstruir esse pensamento, e é diferente, assim, ver os ideais deles, a arte pela arte, né, você produzir arte apenas pelo seu valor estético, e isso deveria bastar, né? Então, eu acho tudo muito fascinante nessa história, por isso que eu escolhi aqui, fiquei feliz de poder falar do Oscar Wilde para vocês. Sempre acho legal você falando do Oscar Wilde, Lu. Eu confesso que eu não gostei tanto do Dorian Gray quando eu li, mas eu quero dar uma segunda chance porque, enfim, acho que eu li muito jovem. E acho que a gente leu a tradução errada, né? Porque a gente leu a tradução censurada, né? O engraçado é isso, né? Que a Lu já contou uma vez aqui, que a versão censurada ela é mais longa que a versão do autor, mas enfim. A tradução que a gente tinha era da Clarice Lispector, mas não foi ela que censurou, né? Fique claro. A tradução, a censura, na verdade, acho que vem das publicações. Das primeiras publicações, ele já é censurado e é a versão que vende para o mundo, assim. Aqui no Brasil a gente teve na Biblioteca Azul,
a não censurada, e depois a Folha publicou também. São só essas, não sei, talvez tenham outras, tá? Mas eu só conheço essas 2 edições. Eu posso estar muito errada, mas eu acho que a Darkside anunciou que vai lançar a versão inteira também. Mas eu acho que ainda não está disponível. Mas eu posso estar muito errada, assim. Mas se não me engano, eu vi alguma coisa sobre isso. Posso só contar sobre o Oscar Wilde, uma coisinha? Essa semana passada, ou 2 semanas atrás, aconteceu o Met Gala, né? Aquele evento que as pessoas usam roupas extravagantes, né? E vira meio um acontecimento, né? No mundo, né? E esse ano, o Elliot Page, né? Que fez Juno, que fez Umbrella Academy, né? Ele foi com um terno e ele foi com uma flor, né? Um cravo verde, né? E aí eu, enfim, não sabia, né? Vi depois que esse cravo era um tributo ao Oscar Wilde, né? Vou ler aqui o trecho, né, da matéria na Rolling Stone, né? Segundo o Mirror, a flor verde é historicamente significante para a comunidade LGBTQ+, sendo usada por Oscar Wilde no século XIX. Na estreia de uma das peças de autoria dele, Lady Windermere's Fan, em 1892, o poeta e dramaturgo pediu a um dos autores que usasse o cravo verde e disse a alguns de seus jovens fãs a fazer o mesmo. A flor ganhou um grande significado e se tornou um símbolo para gays se identificarem em uma época em que a homossexualidade era ilegal. Uma significação adicional aconteceu em 1894 com a publicação do livro de Robert Hitchens, The Green Carnation, que se pensava ser inspirado em Wilde, o que causou um escândalo. Usar, né, segundo uma historiadora, né, LGBTQ+, Sarah Prager, desde 1892, usar um cravo verde na lapela era uma mensagem secreta e sutil de que você era um homem que amava outros homens. Achei uma homenagem bonita. Você estava falando do Oscar Wilde, achei interessante. Não sabia disso, Caleb. E foi desse ano, assim, é um terno, acho que Balenciaga, não sei, acho que é um estilista, obviamente, mas aí tem essa florzinha no bolso. Né? Queria só contar mais uma curiosidade aqui rapidamente, que eu acho... Talvez eu nunca tenha falado do Oscar Wilde nesse podcast, apesar de nós 3 termos a impressão que eu já falei. Por quê? Porque a gente gravou um episódio uma vez que a gente não postou. É o único na história desse podcast que não foi postado. A gente teve um que a gente perdeu, que a gente já contou para vocês, mas esse a gente gravou e a gente não teve coragem de postar, porque a gente teve a brilhante ideia de fazer um episódio de histórias tristes de autores. E era só desgraça. E aí a história do Oscar Wilde estava lá, a gente ouviu o episódio e falou, não, gente, a gente não pode colocar isso no mundo. Era só desgrama. Não, e a história, nossa, só história triste demais, né? E o do Oscar Wilde, que talvez está entre as mais tristes de longe, né? Eu acho muito impressionante como ele sai de uma fama absoluta e vai para uma... Eu não sei, assim, se eu já vi uma história que é tão emblemática nisso, de você ter uma ascensão meteórica gigantesca para uma queda absoluta, assim. Ele fazia turnê nos Estados Unidos. Esse era o nível da fama. Ele saía da Europa para fazer turnê nos Estados Unidos para falar sobre esteticismo, assim. Tem uma passagem famosa que eu acho que eu já contei, pelo menos nesse episódio que nunca foi ao ar, para Júlio Caleb, mas que fala que ele chegou nos Estados Unidos, aí o pessoal da alfândega perguntou se ele tinha alguma coisa a declarar, né, em relação à bagagem, e ele falou, nada tenho a declarar a não ser a minha genialidade. Maravilhoso, gente. Humilde. Deve ter Lu em Leão. Certeza. Certamente. Próximo signo? Vamos lá então, gente, para resgatar aqui a mensagem, né, que eu comecei, né, o episódio no outro, né, no primeiro, porque é Escorpião, então a gente vai falar do melhor signo aqui, que é Escorpião, que tem muitos haters aí, né, galera que torce o nariz. Imagino que tem gente que, quando falou melhor signo Escorpião, fez uma careta agora, mas, né, eu não desejo nada demais pra você, então tá tudo bem. Não vou me vingar. Não vou me vingar, não vou desejar mal, não vou fazer nada, né? Porque, enfim, é uma fama, né? Às vezes acontece das pessoas terem fama.
O signo de Escorpião, né, nascidos entre os dias 23 de outubro e 21 de novembro, né, falando aqui que é um elemento, né, o Escorpião é um signo de água, né, a cor é vermelho e vinho, né, achei curioso a combinação, a pedra obsidiana, o espírito animal é um leão. Tá errado isso aí. Não, né, podia ser um escorpião mesmo, pô, ele é tão significativo. A comida tá aqui, carnes, alimentos apimentados e com muito recheio, achei curioso isso. País ideal é a Noruega e o Líbano, né, bem próximos. O filme é o Kill Bill, acho justo. Aí, assim, a parte dos personagens, eu acho que tem um pouco de exagero aqui. Eu acho que faltou um pouquinho de boa vontade aqui pra quem escreveu. Será, Caleb? Será? Personagem do Senhor dos Anéis, Sauron. Personagem de Harry Potter, Lord Voldemort. Personagem de Game of Thrones, Daenerys Targaryen, aquela que saiu colocando fogo nas coisas, né? É um signo do bem, né? É um signo de gente não, talvez não todas as pessoas são boas ali, pacífico. Mas assim, claramente algumas pessoas foram incompreendidas, né, ali, né? É pacifista, Caleb. Todos eles já foram jovens, né, e tiveram esse desejo por poder, né? Deu errado depois, mas, né? Quem nunca quis dominar o mundo, né, Caleb? Exatamente, quem nunca achou que ia fazer o mundo um lugar melhor, né? Enfim. O Cavaleiro do Zodíaco, né, é o Milo de Escorpião, que eu acho médio, assim, como cavaleiro. Ele luta contra o Yoga, né? E eu acho que ele tem o que eu achei mais curioso aqui, que ele tem um golpe chamado Agulha Escarlate, e eu acho meio fascinante, porque é como se o sistema nervoso inteiro fosse afetado por 14 agulhas que causam uma dor inimaginável e podem levar à loucura. E ele usava esmalte vermelho. Exatamente, assim, e a armadura era legal, enfim, sempre quis ter o Milo de Escorpião. Não acho que ele é o mais poderoso, mas acho que eu gosto dele, Vou falar um pouco aqui, antes de falar das características, falar um pouco aqui dos escritores de Escorpião. O Michael Crichton, né, autor aí do Jurassic Park, Ziraldo, um abraço aí pro Ziraldo que saiu do hospital, Graciliano Ramos, a Silvia Plath, a Dalgisa Neri, o Pepe Tela, Ana Paula Tavares, Sérgio Santana, Carlos Drummond de Andrade, Yacoub Colas, Manuel Rui, Ricardo Miró, Michael Cunningham, né, autor das Horas, Cecília Meirelles, Albert Camus, o Bram Stoker, Kazuo Ishiguro, um abraço aí pro Ishiguro, lançou um livro novo aí, favorito da Luana para 2021, Ivan Turgenev, Henriquetas, o Dostoiévski, claramente uma pessoa de Escorpião, o Kurt Vonnegut, o Michael Ende, Robert Louis Stevenson, Saramago aí, Manuel Antônio de Almeida, Raquel de Queiroz, Margaret Atwood, Anna Jimmy Goldmir e a pessoa que eu vou falar aqui do episódio, o Neil Gaiman. Neil Gaiman, nascido em 10 de novembro. Vou falar um pouco aqui das características, né? O escorpiano, né? Ele é conhecido por ser um pouco vingativo, né? Dizem que ele tem uma questão aí com vingança, não leva... enfim, acho que o símbolo do escorpião é bem significativo nesse sentido, né? Dizem que é um pouco radical, né? Que é mas assim, ao mesmo tempo, né? Que tem esse lado vingativo, né? Enfim... o escorpiano é uma pessoa que lida... ele compreende a alma das pessoas, assim. Ele tem um poder analítico, ele é um amigo muito leal, né? Tem algumas outras características aí, para não ficar só focando no que é ruim, né? Acho que a gente às vezes pega muito no pé do escorpião, sim, né? Acho que talvez as pessoas já tenham conhecido alguém que tivesse um pouco dessa vingança, né? Tem que ver os dois lados, né, Caleb? O Voldemort, ele era mau, matava pessoas, queria dominar o mundo? Sim, mas olha o jeito que ele tratava o animal de estimação dele. Ele tinha um aspecto positivo ali, né? Tinha um lado bom. Pô, mas assim, vamos se é pra pegar alguém ali, vamos pegar a Daenerys, assim, né, que... vamos, né, vamos usar outro exemplo aí, por favor. Que me favoreça pelo menos um pouquinho, assim. Eu não sei por que não favorece. Você é o personagem mais... O vilão é sempre o melhor, Caleb.
Não, Quem se eu importa sei. com o herói? O vilão é o mais fascinante. É que na cabeça do vilão, não sei se ele é vilão. Ele não acha que ele é vilão de verdade, né? Acho que tem esse detalhe, né? Então, é por isso, assim, eu gosto desses. Eu acho que esses personagens têm questões, assim, sabe? Mas o Escorpiano, eu acho que ele tem coisa boa, mas eu acho que ele tem coisa ruim, mas eu acho que ele tem coisa boa. É isso que eu queria dizer, assim. Queria levantar essa bandeira aqui. Dito isso, que o Escorpiano tem esses detalhes, né? Tem essas características, eu fiquei pensando como relacionar com os autores, né? Com o autor que eu escolhi, e foi até a Lu que me deu uma dica. Eu queria falar já desse cara, e quando a Lu falou um pouco, né? Porque eu carrego essa. Sempre que eu falo que eu sou do Escorpião, as pessoas fazem uma careta, né? Então eu conheço de muito tempo, né? Isso. E as pessoas se assustam às vezes, as pessoas fazem brincadeiras do tipo, não quero ser seu amigo mais e tal. Mas eu escolhi o Neil Gaiman pelo seguinte, porque o Escorpiano, ele tem uma relação, ele tem uma dualidade, na verdade, assim, acho que ele tem um lado que a Lu falou uma coisa muito bonita quando a gente estava falando do signo, que ela falou assim, ele lida com o conceito das sombras, assim, que a vida é tristeza e alegria, que entende um pouco da ambiguidade do mundo, assim, sabe? Ele transita por essas duas coisas facilmente. E quando falou isso, o que eu imaginei imediatamente foi o Neil Gaiman, né? Neil Gaiman, nascido em 1960, né? Autor britânico, né? Começa a escrever ali no final dos anos 70, explode com aquela geração de escritores de quadrinhos, né? Que fazem um grande sucesso de escritores britânicos, né? Aquela invasão britânica que chega a escrever na Vertigo, né, ali no final dos anos 80, né, então ele faz parte dessa trupe, né, vamos dizer assim, dessa galera que surge ali no meio da década de 80, tem uma longa parceria com David McKean, né, que faz as primeiras graphic novels, né, Violet Cases, Orquídea Negra, Mr. Punch, alguns outros. O Gaiman, ele, só para ter uma ideia, né, de que essa galera que eu falei, né, desses quadrinhos, né, desses quadrinistas ingleses, né, britânicos, vamos dizer assim, o Alan Moore também tá nessa leva, né, acho que o Grant Morrison também tá nessas primeiras, e o Gaiman, por que eu escolhi o Gaiman, né? O Gaiman, eu acho que quando a gente fala em dualidade, em saber lidar com as sombras, com a alegria e a tristeza do mundo, eu acho que o Gaiman é perfeito para isso, assim. A gente tá gravando aqui na semana do dia 26 e saiu o primeiro teaser da série do Sandman do Netflix, e acho que a gente eu pelo menos fiquei super animado, acho que a Ju também. E talvez essa seja a grande obra, né, quando a gente fala do Gaiman, mas eu queria vou retomar, na verdade, aqui um livro que eu já indiquei, enfim, acho que é um dos favoritos aqui de todos aqui, que é O Oceano no Fim do Caminho, assim, eu acho que ele é um livro que tem essas características muito, muito claras, assim, sabe, muito bem colocadas, e quando... E nada, acho que talvez nada mais para exemplificar isso do Gaiman, dessa relação dele com sombras e alegria, tristeza, com a dualidade, do que ele falar de da infância, né? Que a gente sempre pensa só talvez com coisa boa, mas tem algumas coisas que acontecem que talvez a gente não tenha controle, ou que a gente não entenda, a gente talvez não tenha ideia da dimensão daquilo que, né, da importância daquilo. E o Oceano do Fim do Caminho, né, só para quem não leu ainda, é um livro lançado pelo Gaiman, acho que em 2013, né, saiu aqui pela Intrínseca, né, e ele conta a história desse garoto, né, é um rapaz que ele precisa voltar para casa dele, né, para casa de infância, e quando ele volta, ele já adulto, né, no caso, né, ele começa a se lembrar ele precisa voltar por conta de um funeral, né? Acho que é um pouco essa ideia do retorno, né? De ele precisa ir por conta desse funeral para casa dele, e enquanto ele tá lá, ele resolve sair um pouco, enfim, as coisas não tão fáceis para lidar, já é um homem adulto, com, enfim, família e tudo mais, e ele resolve caminhar, e ele encontra essa casa dessas vizinhas, né?
E ele começa a lembrar de algumas histórias, principalmente uma história de um cara que aparece num carro, uma história estranha, assim, que ele começa a se lembrar. E ele vai começar a lembrar de quando ele tinha 8 ou 10 anos, se eu não me engano. E o que aconteceu, né, com essas vizinhas, com essa família que parece estar lá há muito tempo, sabe? E eu acho um livro, O Oceano, eu acho um livro tão bonito, assim, sabe? Sempre que eu penso nele, eu penso com muito carinho, assim, porque ele lembra, né, dessa menina que é a Letty, né? A Letty Hempstock. E tem, na casa da Letty, né, da família da Letty, tem esse lago, né, enfim. E como ele vai tentando se lembrar dessas coisas que aconteceram há muito tempo e que mais parece quase fantasia, e ele acha que ele imaginou algumas coisas que aconteceram e tal. E tem um pouco dessa ideia do reencontro, né, com essas coisas que fazem parte da gente e dessas histórias que estão lá dentro, né, que estão dentro da gente, a gente carrega elas e nem sempre a gente consegue pensar de verdade, né, no significado delas. E eu acho que é isso, assim, eu sempre falo, acho que eu repito um pouco das mesmas coisas sobre o Gaiman, mas pra mim ele é o contador de histórias, sabe? Ele é o cara que conta histórias sombrias pra te falar de coisas muito reais, assim. Penso em outros livros do Gaiman também nesse sentido, né? Apesar do Oceano ser um romance, enfim, eu acho maravilhoso. Eu penso na Coraline, né? Eu penso nos Lobos Dentro da Parede, que são um livro infantil e juvenil dele. Eu penso até mesmo no Sandman, né? Que tem essa relação entre sombra e luz de uma forma brilhante. Enfim, o Gaiman é esse autor que conversa muito comigo e acho que tem essas características quando a gente pensa no signo, dessa intensidade, dessa força e um pouco dessa dualidade do bem e do mal, né? Da possibilidade de ter essas duas coisas juntas. E fica aqui a indicação do Gaiman sempre, assim, eu nunca vou cansar de repetir, e acho que agora com a série do Netflix eu fico animado não só pela série, né? O teaser que soltaram é muito fiel. Eu fico feliz, mas eu fico com um pouco de medo, né? De ser só fiel e não ser uma adaptação. Mas eu fico animado que outras pessoas vão conhecer ainda mais o Gaiman, então acho isso sempre uma coisa boa. E leiam, para quem não leu ainda, leiam O Oceano do Fim do Caminho, assim, é um livro que conversa muito comigo, acho que com todo mundo aqui do podcast, já li, reli e pretendo reler de novo, assim, sabe? Bem, é isso. Minha indicação aí pro ótimo signo do Escorpião é o Neil Gaiman e O Oceano do Fim do Caminho. Favoritaço aqui da casa. Eu acho que é um dos poucos que é mesmo, né? Assim, acho que esse é impressionante. Bom, vamos pro próximo? Vamos. Qual é o próximo, Lana? O próximo, gente, eu vou dar algumas dicas, assim. É o melhor signo, é o signo das melhores pessoas. Então, acho que só com isso você é o signo legal do zodíaco. Ninguém fala, nossa, odeio sagitarianos. Não acontece. Sagitarianos são legais. Então, vamos falar de Sagitário aqui, meu signo, melhor Cavaleiro de Ouro também, protagonista, né, da série. O Cavaleiro de Ouro mais forte, segundo o cânone, mais forte de todos. É ele que ganha o posto de mestre do santuário, deixa o Saga putaço e ele vira o vilão, né? Porque é ele que ficava com o posto de mestre do santuário. Falar sobre Sagitário. Elemento fogo, cor roxo, gosto. Pedra lápis lazuli, não era roxo? Que coisa estranha. Espírito animal, gato, não sei explicar, mas é um gato. Acho que porque todo mundo gosta de gato, ninguém gosta de gato. Não sei explicar porque que gato está aqui. País ideal, Tailândia e Chile. Comidas favoritas, comidas festivas como churrasco e macarronada. Filme, Curtindo a Vida Doidado, grande clássico aí da nossa juventude, né? Gosto. Nosso combo aqui de personagens. Personagem do Senhor dos Anéis, Faramir. Personagem de Harry Potter, o Hagrid. Personagem de Game of Thrones, a Olenna Tyrell, que é a melhor personagem de Game of Thrones, né? A rainha absoluta, melhor personagem, a Olenna, era incrível, sensacional. Chorei muito quando ela morreu. E o Cavaleiro Zodíaco, o Aioros de Sagitário, que já falamos aqui, né? O protagonista
da série. Alguns autores que nasceram sob este signo maravilhoso. Marjane Satrapi, essa de Queiroz, que a Ju adora, Han Kang, Raduan Nassar, Steven Tsai, Louisa May Alcott, Mark Twain, James Baldwin, Yael Dayan, George Saunders, Joseph Conrad, Maria Valéria Rezende, o Abraham Yehoshua, Eileen Miles, John Milton, Clarice Lispector, Naguib Mahfouz, Gustave Flaubert, Adélia Prado, José Eduardo Agualusa, Olavo Bilac, Jane Austen, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, muita gente da ficção científica aqui, Érico Veríssimo, que eu amo, John Calvin Stephenson, Raimundo Carreiro e José Luiz Passos. Eu escolhi falar, assim, a minha primeira dica aqui, minha primeira escolha, que foi até o Caleb que sugeriu, que eu acho que daria um ótimo perfil de sagitariano, é o James Baldwin, né? Tô muito orgulhosa aqui de saber que é do time dos sagitarianos, mas eu vou falar de um outro autor para vocês, que eu li recentemente e gostei muito e ainda não falei no podcast, que é o Naguib Mahfouz, né? O autor egípcio. O Naguib, ele nasceu em 11 de dezembro de 1911, no Cairo. É um escritor de língua árabe, né? Recebeu o Nobel de Literatura em 1988, até hoje é o único autor do Egito a ter recebido um prêmio Nobel, e ele teve uma carreira muito longa, ele teve 70 anos de carreira. Então ele escreveu muitos romances, muitos contos, né? Ele teve bastante material publicado, embora muito pouco disso tenha chegado aqui no Brasil, né? Aqui começa a chegar por conta mesmo, acho que publicação até em outros países por conta do prêmio Nobel, né? O Naguib, o que eu acho muito fascinante nele, né? O que me impressionou? Ele é um homem profundamente politizado. E eu falei antes sobre o Oscar Wilde, que dizia que era arte pela arte, né? Que a arte não tem função. O Naguib Mahfouz, ele é o contrário. Ele acredita que a arte ela precisa ser muito engajada. Né, e ele tem uma frase famosa, assim, não, a tradução literal não é essa, mas é mais ou menos isso, que ele dizia que se você tiver que escolher entre uma história de amor ou um tema político, escolha o tema político, sem nem pensar duas vezes. Ou então torne a história de amor um tema político, né? Então ele acreditava muito nisso, assim. E talvez um pouco disso dele venha do fato dele viver no Egito em um século onde tiveram muitos acontecimentos e muitos acontecimentos traumáticos. Então ele sempre fala muito sobre a Revolução Egípcia, né, se eu não me engano, em 1919. Ele era muito pequeno, muito criança, mas ele fala que ele viu, né, as cenas da repressão do exército britânico contra os egípcios. Na época, o Egito era um protetorado britânico, e depois teve a nacionalização do Canal de Suez, né, na década de 50, que é quando a monarquia egípcia cai, e vai assumir o poder uma figura muito polêmica, uma das figuras mais polêmicas lá, vai assumir a presidência, né, do Egito. Então ele teve esses acontecimentos muito marcantes e ele era profundamente nacionalista, então ele escreve muito sobre o Egito, sobre a sociedade, mas é engraçado porque ele faz isso com uma complexidade muito grande, assim. Eu tive um pouco da sensação que eu tive lendo o livro dele quando eu li o José Luandino Vieira, que é um outro autor muito politizado, escreve enquanto está preso, né? Ele é um autor angolano, ele escreve no momento das guerras de independência, né, de Angola, dos países africanos ali, e ele não escreve um livro explícito, né? Ele é um livro com muitas camadas. Se você lê desatento, parece uma história qualquer, que poderia se passar em qualquer lugar, mas na verdade ele está falando sobre a sociedade, ele está falando sobre uma visão colonial, colonialista, imperialista. Então, assim, é um livro que tem muitas camadas, e eu achei isso muito fascinante, assim, como ele é um livro sobre a sociedade egípcia, mas sem nunca ser maniqueísta, assim, ele não é didático, ele não está desenhando para você, ele está escrevendo para os egípcios e sobre uma realidade local, assim, para discussão, né, para gerar mesmo o debate. Eu gostei muito mesmo do livro dele. Eu li recentemente o Ladrão e os Cães. E essa questão dele ser muito politizado, de ele escrever livros politizados, ele também era assim ao se posicionar. Então ele era um cara que dava opinião, dava entrevista,
E ele dava as entrevistas mesmo que isso oferecesse um risco real, assim, um risco à vida dele, né? E eu acho que ele teve várias polêmicas ao longo da vida, né? Ele se posicionava em relação à religião, ele foi socialista, teve vários pontos aí, mas a contenda, né, mais famosa dele é na ocasião da polêmica do Salman Rushdie, né, que publica os versos satânicos, acho que é em 1989, se eu não me engano. Ele faz ali uma alegoria com religião, ele usa figuras sagradas, e aí o Ayatollah Khomeini declara ele um inimigo, né, da fé, e, bom, praticamente libera, né, as pessoas de matarem o Salman Rushdie, né, como se isso fosse, de alguma forma, legítimo e agradasse, né, uma suposta divindade, enfim. E o Naguib Mahfouz, ele vai falar a favor do Salman Rushdie, e o que eu acho mais fascinante nessa história é que o Naguib Mahfouz odiou versos satânicos, e ele escreve contra o livro. Ele fala, eu acho esse livro desrespeitoso, eu acho ele um absurdo, eu acho terrível que ele tenha sido publicado, você jamais deveria ter feito isso. Eu fiquei indignado com esse livro, eu não gostei nem um pouco. Porém, pior do que o seu livro é o assassinato, né? Pior do que um livro ruim é o terrorismo. Pior do que um livro ruim é você não poder escrever o que você quiser, né? E eu acho isso incrível, porque é muito fácil você se posicionar publicamente com algo que você gosta, né, com algo que vai de encontro aos seus ideais, assim. E ele faz isso com um objeto que para ele causou repúdio, assim. Ele escreveu opiniões muito contrárias aos versos satânicos. E o desfecho é o pior possível, assim, acaba sobrando para ele, ele vai entrar nessa lista também, né, de autores malditos. A partir daí ele nunca mais consegue viver de forma normal, digamos, ele vai precisar de escolta policial, de segurança, e pior é que mesmo com tudo isso, em 1994, ele vai ser esfaqueado no pescoço, né, por um extremista, e ele não morre, ele já tinha 84 anos, se eu não me engano, já tinha mais de 80 anos, é esfaqueado no pescoço, não morre, sobrevive, ainda vai produzir durante um tempo, só que ele perde parte do movimento das mãos. Então, escrever para ele passa a ser algo muito doloroso e muito lento, algo que ele faz com muito sacrifício, assim. Então, isso obviamente impactou em coisas que a gente ainda teria dele, né, em outras publicações, outros escritos. Mas, enfim, ele é essa pessoa que ele era muito político, e eu acho isso fascinante, mas ao mesmo tempo ele tinha opiniões muito fortes e muito apaixonadas sobre os assuntos, assim, e em um mundo muito difícil de você emitir opiniões, né? Eu sou sagitariana, como vocês já devem ter reparado, né? E o que se fala de Sagitário, eu não entendo nada de signos, tá, gente? Eu não acredito em signos e eu não sei nada sobre isso, vocês também já devem ter reparado. Mas o que se fala sobre os sagitarianos é sempre muito estereótipo, né? Da festa, sagitariano é bem-humorado, só quer curtir a vida doidado, não sabe lidar com desilusões, o que talvez seja verdade. Aí eu pensei, ok, bem-humorado, né, otimista, vamos ver a minha lista. Aí tinha Han Kang, tinha Raduan Nassar, tinha James Baldwin. Aí eu fiquei, meu Deus, para onde que eu vou agora? Não tem ninguém bem-humorado aqui nessa lista. E aí eu comecei a ler, e tem uma característica do sagitariano que eu achei bonita, que é o idealismo, né? Fala que o sagitariano ele é tão otimista, assim, que ele consegue ser muito idealista e, de certa forma, perseguir, né, essas ideias, esses sonhos, mas, ao mesmo tempo, o sagitariano ele é capaz de mudar de ideia. Então ele defende algo muito apaixonadamente, até que alguém prova que talvez aquilo não seja a melhor opção, e aí ele muda. E o Naguib Mahfouz é muito assim, pelas coisas que eu li. Claro, não conheço profundamente ele, nem a obra dele, mas ele apoiava um presidente, aí de repente ele viu que aquele presidente não estava indo bem, aí ele passa a ser contra, ele começa a fazer críticas. Então ele tem um pouco esse pensamento mesmo, né? Ele não se fixa em uma ideia e morre com ela, pelo contrário, ele vai estar sempre reavaliando e repensando a sua própria posição, e entender mesmo o artista como essa pessoa que deve se posicionar, né? Uma pessoa que está ali num lugar de destaque para falar, para motivar a reflexão.
Então, enfim, eu fiquei bem fascinada, Naguib Mahfouz, autor que ganhou o Nobel, e fica aí a recomendação. Não tem tantos livros dele aqui, né? O que eu li é da LPM, mas se vocês encontrarem alguma coisa dele, vale muito a pena. Eu gostei muito desse livro. Pô, sensacional, Lu. Eu ia justamente perguntar isso. Será que esse é o único livro que tem disponível dele aqui? Tinha os livros pela best-seller também, Ju. Eu descobri depois que a gente tinha conversado. Nossa, que a história dele é muito foda, cara. Bom, então vamos lá. Próximo signo é o signo de Capricórnio, né? Capricornianos que nascem entre os dias 22 de dezembro e 19 de janeiro. Tem como elemento a terra, cor preta, a pedra é a ônix, o espírito animal é o cavalo, a comida, carnes e comida do dia a dia, sabe Deus que seja isso. O país ideal é o Reino Unido e Cuba. Eu gosto que são coisas sempre muito, uma nada a ver com a outra, né? Filme, Psicopata Americano. Fiquei com um pouco de medo aqui, mas tudo bem. Esse era o filme do Escorpião, hein? Só queria dizer isso. Pô, mas é que Kill Bill é bom demais, cara. Personagem do Senhor dos Anéis, o Gimli. Do Harry Potter, o Snape. E do Game of Thrones, o Jon Snow. E no Cavaleiros do Zodíaco, o cavaleiro que representava era o Shura. E eu não sei o que isso quer dizer, parece que ele lutou contra o Shiryu, mas eu não sei o que isso quer dizer, se os universitários puderem aí me ajudar. Vou te dar uma informação bem relevante sobre o Shura. A gente já tem o quê? A gente já tem Grécia, a gente já tem Buda, a gente já tem astrologia. O Shura, ele tinha no seu braço direito o espírito da Excalibur. Olha só! Ele era muito poderoso, cara. O Kurumada, ele foi a primeira pessoa a usar o Wikipedia, eu acho. Ele jogou uma referência, aí tinha um hiperlink, aí ele foi para outro lugar, aí tipo, lendas arturianas, joga aí com astrologia, vai ficar tudo bem. E aí ele foi fazendo essa mistura louca aí do Brasil com o Egito. Realmente, tá de parabéns. E a luta dele com o Shiryu, eu confesso que eu lembro de o Caleb ainda criança, me emocionei. Porque o Shiryu percebe que ele não vai ganhar dele. Quem que é o Shiryu? É o irmão do Ikki? É o do dragão, Juliana, é o do dragão. É o cabeludo, Juliana. É o cabelão. Ai, gente, eu não sei os nomes. É o verde. Difícil. Tá, qual era do dragão? É o Shiryu, pô. Tá. O Shiryu percebe, Juliana, que ele não vai ganhar dele. Mas ele precisa derrotar ele. E o Shiryu tem um golpe que é o último dragão. Ele dá uma acoplada no cara, assim, dá uma agarrada no cara e voa pro céu. Ele se sacrifica. Só que o Shura percebe que o Shiryu tá disposto a dar a vida dele, e a hora que eles já estão lá em cima, já estão passando da atmosfera, vão virar pozinho, o Shura transfere a armadura dele pro Shiryu pra salvar o Shiryu, e o Shura se sacrifica porque sabe que ele tava do lado certo. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada, porque eu achei que o Shiryu fosse morrer mesmo. Entendi. Triste isso, hein? Rapaz. Eu lembro que eu fiquei, assim, lógico, a gente sempre acha, mas assim, cara, eu fiquei meio impressionado, assim, do tipo, porque como tem aquele lance dos episódios, às vezes, não duram só, então você vai achando, às vezes você termina o episódio achando que realmente é isso que vai acontecer. Óbvio que não, né? O jovem ainda não sabia, né? Mas eu fiquei emocionado. 1 minuto de silêncio aqui pelo Shura, então. Exatamente, um abraço aí pro Shura, que hoje tá no céu. Olhando por todos nós. Exatamente. É que o signo de Capricórnio, acho que, enfim, dos signos que ficaram comigo, foi o que eu tive mais dificuldade de encontrar, né? Então, eu vou falar que a lista é uma lista curta também, tem pouca gente do signo de Capricórnio, em comparação aos outros signos. Vamos lá. É o Gregório de Matos, Ana Maria Machado, Stephanie Meyer, Henry Miller, David Sedaris, maravilhoso, David Sedaris, Stan Lee, a Pat Smith, o Luiz Vilela, a Isabela Figueiredo, o Selinger, o André Assiman, o Humberto Eco, Ngugi, o Ationgo,
acho que é isso que fala o nome dele, enfim. A Elizabeth Strout, o João Cabral de Melo Neto. Nossa, João Cabral de Melo Neto é muito Capricórnio, mano, agora que eu vi. Enfim, Oswald de Andrade, Rubem Braga, Daniel Kellman, Jô Soares, a Anne Brontë, e Altran Dourado e Edgar Allan Poe, e o autor que eu escolhi, que é o Tolkien, né, o J.R.R. Tolkien. Enfim, por que eu escolhi o Tolkien? Porque na hora que a gente foi pesquisar as características, eu fui no site mapadomeucéu.com.br, essa é a minha fonte. Ele diz o seguinte sobre o signo de Capricórnio: são persistentes e determinados. A sua organização e ambição fazem com que eles sejam muito eficientes e trabalhadores. Eles são também muito certinhos e podem se tornar rígidos e orgulhosos demais. Por serem também práticos, muito práticos, podem se tornar frios e pessimistas. E também essa coisa do muito responsável, então esse signo muito responsável, muito trabalhador, muito Caxias, muito... E aí, Tolkien, gente. O cara que inventou toda uma língua nova, um mundo novo, extremamente... Assim, enfim, vamos falar um pouco sobre Tolkien, né? O Tolkien, então, ele nasceu em 3 de janeiro de 1892, no Estado Livre de Orange, ou Orange, né? Esse Estado Livre de Orange era na África do Sul, né? Como é conhecido atualmente, mas acho que na época ainda não tinha esse nome. Mas logo ele vai, né, pro Reino Unido. Ele estuda letras e filologia na Universidade de Liege, em Dublin. Aqui na biografia dele, acho importante dizer que desde muito jovem, desde pequenininho mesmo, ele era fascinado por linguística, o que, né, já mostra que realmente era uma pessoa obsessiva e capricorniana, que já estudava isso desde criança, né, obstinada, o bichinho era obstinado. Então, desde muito jovem, antes mesmo de entrar na faculdade, ele já tinha esse interesse muito grande por linguística. Aí ele participa da Primeira Guerra Mundial, e aí, assim, dá a entender na biografia dele que o que ele viu na guerra acaba inspirando muito do que ele vai escrever depois, né, durante as batalhas, do Senhor dos Anéis, de todos os mundos que ele cria, quer dizer, o mundo que ele cria, né? Então, a guerra tem esse impacto muito forte, né, para ele, tanto para criar os vilões, essas cenas de batalha, isso teve um impacto muito forte na vida dele. E aí, em seguida, né, ele vai realmente fazer a faculdade de letras em Exeter e se doutora, vira professor universitário, e é considerado um dos principais especialistas, né, na época de anglo-saxão, né, em filologia na Universidade de Oxford, onde ele deu aula. Ele também deu aula de inglês e de literatura inglesa nesse período. Enfim, então ele era essa pessoa, ele é conhecido como o pai da moderna literatura fantástica, né, e o signo de Capricórnio é conhecido como o pai dos signos, fica lá tentando fazer, né, ligações aqui, mas é isso, assim, eu acho que o Tolkien, né, pensando nessas características gerais de ser essa pessoa muito obstinada, dessa pessoa estudiosa e que tinha essa coisa meio obsessiva pela língua, né, ele vai e cria realmente esse universo todo, né, do Tolkien, né, com todos os livros, né, enfim, eu só li o Hobbit e os Três do Senhor dos Anéis, mas tem Silmarillion, tem, né, todos os outros livros que se passam naquele mesmo território, né, só que em eras diferentes. Então ele cria a língua dos elfos, ele cria a língua dos duendes, ele cria todo aquele monte de, né, de simbologias e tudo mais. Então ele é muito prolífico nisso, sabe? E eu fiquei muito impressionada, assim, porque acho que
que eu acho que casou muito com essa questão da personalidade, né, do signo de Capricórnio. Então eu achei que, né, eu tava com muita dificuldade, mas quando eu vi essa característica do signo de Capricórnio, eu falei, cara, tem que ser o Tolkien, porque é isso, assim, eu acho que é o que melhor define define ele. E aí eu falei rapidinho só o João Cabral de Melo Neto, porque se você vê qualquer relato dele escrevendo, ele é um cara também totalmente obsessivo, né? Ele tem as poesias dele são muito, sabe, aquela coisa, ele lapidava todas as palavras, é um negócio meio absurdo. Então, né, tem o livro dele mais famoso, Morte e Vida Severina, é total isso, assim, é um trabalho com as palavras, então ele tem essa obsessão mesmo. Enfim, então fica aqui as minhas dicas de autores de Capricórnio. O João Cabral, o livro Educação pela Pedra, né, Ju? Tem a ver tudo com isso. Tem tudo a ver com isso. Né? Totalmente, totalmente. Agora eu vou falar então do signo de Aquário. O signo de Aquário, diferente desse método que a Juliana comentou, que eu também estava usando, que a Lu usou, eu escolhi, vou falar primeiro as características, né? Vamos começar como a gente tem feito, né? Aquário, para pessoas nascidas entre o dia 20 de janeiro e 18 de fevereiro, né? O que na regra, esse daqui seria o primeiro signo, né? Mas a sociedade escolheu que não, né? Vai entender. O aquário, o elemento dele, estranhamente, é o ar. Faz sentido com o símbolo, com o signo, mas eu me questionei. A Juliana questionou isso comigo, por que não é água, né? A cor azul turquesa, a pedra quartzo branco, o espírito animal é um urso, curioso. Comida, culinárias exóticas e mistura de sabores, como doce e salgado. Achei curioso, né? A escolha. País ideal, Nova Zelândia e Suécia, dois países aí. Filme Weekend, eu confesso que não sei qual é esse filme, mas os personagens, personagens legais aqui, hein? Do Senhor dos Anéis é o Aragorn, né? Personagem muito legal. O personagem de Harry Potter é a Luna Lovegood, né? A Luna é legal, total de Aquário. E personagem de Game of Thrones, a Ygritte, né? Dos selvagens? Não é selvagens que chama, né? Dos povos livres. Povos livres, isso. Eu tava tentando lembrar a outra nomenclatura. E do Cavaleiro Zodíacos é o Camus de Aquário. Não tenho muitos comentários a fazer sobre o Camus de Aquário. O Camus, eu quero só fazer um comentário rapidamente sobre ele, que eu acho que queria mandar um abraço aqui para todos os professores que estão ouvindo a gente. O Camus é o mestre do yoga, né? Que era um dos personagens principais. E ele acreditava num método de ensino que é ou você aprende ou você morre. Que eu acho que deveria ser mais bem adotado, assim, eu acho que tem um espaço aí pra gente pensar sobre isso. Deu certo com o yoga, né? Deu certo, que era assim, ele ensinava o golpe, aí ele falava, agora você joga esse golpe contra mim, eu vou jogar de volta. Se você não fizer certo o golpe, o meu vai te matar. Então é isso, sem pressão. Sem pressão, mas eu acho bom você ter aprendido. Eu acho que funciona, assim, eu acho que, não sei... fica né, só uma dica, assim, para os professores, talvez esse seja o caminho. Realmente esse método era muito bom, né? Vou continuar aqui na minha lista, né? Agora vou citar os autores, né? Que são do signo de Aquário. O Euclides da Cunha, né? O João Baldo Ribeiro, Stendhal, né? O E.T. Hoffmann, a Virginia Woolf. Bom, um abraço aí. Antônio Calado, Lewis Carroll, faz sentido aí. Ismail Cadaré, Marçal Aquino, Ayobami Adebayo, o Anton Chekhov, Teolinda Gerson, Grant Morrison, Tomás Eloy Martinez, Maggie Cabot, José Veiga, James Joyce, Richard Yates, gosto aí, sempre falo, leiam os livros dele, Paul Auster, Luiz Rufato, o Enfio, caramba, uma lista grande aqui, hein? Marcel Cohen, o Charles Dickens, olha só, Júlio Verne, John Williams aí, autor do Stoner, John Maxwell Coetzee, a gente sempre esquece que J.M. Coetzee é John Maxwell,
o Bertolt Brecht, a Maryse Condé aí, um abraço pra Leninha, né, sempre indicando ela, a Jared Arraes, o George Simenon, Domenico Starnone aí, autor italiano, né, Art Spiegelman, o Aaron Appelfeld, Moyan, a Toni Morrison. Essa lista é legal, hein? E a autora que eu escolhi para falar aqui, que é a Olga Tokarczuk. A Olga, né, mais conhecida como vencedora do Nobel de Literatura, né, quando o Nobel teve aquela polêmica que eles não, né, tiveram os problemas, não fizeram o Nobel em 2018, em 2019 foi concedido, né, tanto dela quanto do Peter Handke, né. A Olga nasceu em 29 de janeiro de 1962, né, uma escritora polonesa, né. Por que eu escolhi a Olga? Né? Não, vamos primeiro, né, as características, né? Os signos, né, o signo de Aquário, algumas das características, uma delas negativa, a gente não devia começar pelo negativo, mas essa é meio do contra, né? Meio quer sempre provar a sua opinião, né? Mesmo que vá contra todo mundo. Mas acho que talvez a grande questão dos aquarianos, né, por ser um signo de ar, fala muito que o aquariano ele se dá muito, né? Ele fala muito sobre o poder das ideias, né? Da criatividade, do desprendimento, né? É um signo muito inventivo, né? Ligado a várias áreas do conhecimento, está sempre interessado em outras coisas. Mas tem um pouco disso, dessa ideia, dessa cabeça meio em outro lugar, né? Minha cabeça nas nuvens um pouco, né? Tem uma questão do aquariano, né? Que é esse lado, essa tendência do lado racional, que muitas vezes, assim, aparentemente ela tem dificuldade em lidar com as coisas um pouco mais sentimentais, né? O lado racional dá a impressão de que ele tem meio um pouco o coração gelado, né? Então, alguma das características aí, né? Criatividade, né? Inteligência, dinâmico, né? Muita importância à amizade, né? E aí, por que eu escolhi, né? Eu fui um caminho um pouco diferente, né? Não fui exatamente na linha das características, né? Mas eu escolhi a Olga por conta do livro Os Ossos, né? Sobre os ossos e os mortos, né? A Olga teve o livro dela lançado aqui pela Todavia, né? Sobre os ossos dos mortos. E nesse livro tem uma personagem que gosta muito de astrologia, mas assim, muito, muito mesmo, assim. Então, eu acho que não podia deixar de ter uma representante aqui, como a gente falou um pouco dos outros, né, mas alguma representante que tivesse no livro dela muito de astrologia. E acho que para quem conhece ou para quem não conhece, ela realmente entende de astrologia. Vou falar um pouco aqui sobre os ossos dos mortos. Para quem não leu, para quem ainda não leu, é um livraço, assim, recomendo demais. É o livro mais esquisito que você vai ler nos últimos tempos, mas vale demais a pena, assim, eu acho muito bom. O livro tem a história dessa é uma senhora, né, uma mulher um pouco mais velha, né, a senhora, acho que é do Sheiko, é uma professora de inglês, né, que mora num local muito afastado, né, num lugar que parece fazer fronteira com a República Tcheca, com a Tchequia hoje, né, não é mais República Tcheca, e ela vive num lugar onde, né, fica cercado por neve e às vezes fica, durante o inverno, às vezes fica isolada por muito tempo, né, e nesse local começam a acontecer algumas mortes, né, alguns assassinatos estranhos, né, às vezes ela precisa, é muito distante, né, os vizinhos mais próximos e alguns dias da cidade, né. Ela começam a acontecer esses assassinatos, né, e ela tem as próprias hipóteses dela, né, ela é uma defensora dos animais, ela faz mapas astrais, né, ela afirma que a partir de fazer esses mapas, né, no computador dela, ela pode saber a data e as circunstâncias da morte, né, dessas vítimas, né, e além de traços da personalidade e tal, né. É muito curioso como de certa forma, a Olga coloca
é um livro quase que um livro policial, mas ao mesmo tempo tem essa questão ao direito dos animais, né? A personagem vive desfazendo armadilhas, né, para os animais. Tem uma questão muito forte disso. Tem essa questão dessa personagem mais velha que a polícia já não dá ouvido. A polícia só trata ela como uma velha, meio velha louca, né? Chama ela de essa velha maluca aí. Ao mesmo tempo que tem essas outras questões, né? Ela usa características das pessoas para. Ela não fala os nomes, ela usa características das pessoas para se tratar, né? O vizinho esquisito, o policial da capa preta, esse tipo de coisa. E dentro do livro tem astrologia mesmo, assim, sabe? Tem bastante coisa nesse sentido. Dos mapas, das coisas, indicando características e tudo mais, assim, e eu acho curioso, assim, eu acho uma delícia para ler, porque é uma personagem interessante, assim, é um livro de gente esquisita, assim, sabe, porque começam a acontecer essas mortes, você não sabe muito bem o que tá acontecendo no livro, tem essa personagem que tá meio de saco cheio ela assim, tá meio de saco cheio de todo mundo, e tem essas questões, e tem muito forte esse posicionamento contra, né, a favor da vida dos animais, né, que se importa com os animais. Acho que talvez é uma questão, acho que uma das questões principais do livro, e ele vai encaminhando para uma coisa, e assim, e tem até uma ideia no final, mas assim, eu acho que o percurso do livro é o mais divertido, assim, sabe? Essa personagem é uma personagem muito cativante, e quanto a essa questão da astrologia que eu comentei, acho que para quem conhece, talvez deve ser mais legal, mas assim, para quem tá só curtindo como ficção, é meio curioso como ela consegue colocar esses elementos, sabe? Falando, olha, minha Vênus está danificada ou exilada, é assim que se fala sobre o planeta que não se encontra em signo que deveria estar, sabe? Tipo, ela leva muito para dentro, assim, tipo, muito específico algumas coisas, e enfim, eu acho um livro delicioso, tô louco para ler o novo dela, que também saiu aqui pela Todavia. Eu fui ler a sinopse, é outra coisa esquisitíssima, assim, eu confesso que não entendi ainda exatamente sobre o que mas é o tipo de livro, assim, que eu confesso que os livros da Olga, assim, pelo menos esse primeiro com os ossos, sobre os ossos dos mortos, é o tipo de coisa que você entra, assim, sabe, do tipo, leia, assim, começa a ler que você vai gostar, porque é muito bom, muito esquisito, mas é muito bom. Bom, vamos lá. Fiquei então com o signo de peixes. Peixes, elemento água, cor verde água, Ju curtiu isso. Índigo, pedra ametista, espírito animal raposa. Muito errado isso, gente. Como que o peixe tem o espírito animal de raposa? Minha mente não tá lidando bem com esses signos de animal, com o espírito animal é outra coisa. País ideal, Portugal. Comida, pipoca, achei humilhante. Pipoca, petiscos e sobremesas. Tríade de personagens aqui: Senhor dos Anéis, Gandalf, Harry Potter, Neville. O personagem de Game of Thrones, Bran Stark. E o Cavaleiro Zodíaco, Afrodite de Peixes, né, que é o cavaleiro aí que traumatizou toda uma geração. Não era um bom cavaleiro, então não vamos falar a respeito. E os autores, né? Siri Hrusheved, Richard Matheson, Chuck Palahniuk, Jonathan Safran Foer, Bernard Cornwell, César Aira, Alain Mabancou, grande amor aqui da minha vida, Melhores Chapéus, Socorro Cioli, Anthony Burks, Vitor Hugo, Jeff Smith, Tom Wolfe, Caco Barcelos, Gabriel Garcia Marques, George Perec, Jeffrey Eugênides, Pedro Bandeira, David Graham, Douglas Adams, Jack Kerouac, Carolina Maria de Jesus, Castro Alves, Adolfo Bioy Casares, Camilo Castelo Branco, Todd McFarlane, né, o quadrinista, Felipe Rotti e Diaba Zego, Menotti Del Pitia e Nikolai Gogol. E eu escolhi falar para vocês, esse para mim foi difícil, eu pensei em vários aqui que poderia entrar, a gente inclusive pensou muito maldosamente aqui em falar sobre o Safran Foer, né, que tem uma história maravilhosa, que ele se separou da esposa achando que a Natalie Portman estava apaixonado por ele. Eu amo essa história.
que é uma coisa meio pisciana, né? De você acreditar num universo paralelo, numa história alternativa aí que não necessariamente corresponde à realidade, na maioria das vezes não corresponde. Se você quiser saber essa história, tá no nosso episódio de fofocas de autores. Então, vão dar lá uma olhada se vocês ainda não escutaram, mas a gente não vai ser mal aqui, não vamos falar dela. Escutem porque vale a pena, gente. Ó, o episódio 68, tá, gente? Só pra, enfim, ouçam que a história é muito boa, cara. Mas os piscianos são gente boas, né? São muito legais, é outro signo aí do bem. Então não vamos fazer essa maldade. Eu decidi falar para vocês sobre a Idiaba Zego, que é uma autora que a gente já falou bastante aqui no podcast, mas ela também é prata da casa, que todo mundo adora. Eu acho que a Idiaba é uma das autoras mais impressionantes que eu vi assim, nos últimos anos. Ela veio para cá para uma flip, acho que em 2018, talvez. E ela teve uma mesa incrível com o Fábio Pusterla, um poeta italiano, que foi tão incrível, eu sempre falo isso, os livros da Idiaba eu já tinha lido, gostava muito, mas ele é autor de poesia, eu odeio poesia, fui na livraria e comprei o livro dele, assim, não sei onde eu estava com a cabeça, nunca vou ler, né, o que eu vou fazer com um livro de poesia, não saberia o que fazer, mas eu comprei porque quando a mesa é muito incrível, isso desperta, né, o nosso instinto consumista aqui. Mas a Idiaba, ela nasceu em Roma, no dia 20 de março de 1974, e eu fui ler sobre as características de peixes, né, só para explicar aqui por que eu pensei na Idiaba, e uma das principais características, e que eu achei mais bonitas, eu só peguei as características que me convieram, né, só as que eram pertinentes aqui ao meu discurso bonito. Mas fala muito sobre a capacidade empática, né? Como o pisciano ele teria um ideal de pisciano teria uma capacidade de se colocar muito no lugar do outro, mas de um ponto de vista muito inteligente, assim, ele consegue se colocar no lugar do outro sem deixar de perceber o seu próprio lugar, sabe? E o seu próprio ponto de vista. E eu acho que isso deve ser a chave, né, de uma verdadeira relação empática, assim, você entender que você está tentando se colocar no lugar do outro, mas que existem limitações, né, de que você, na verdade, não está de fato naquele lugar, né, você olha de fora e a partir de um ponto de vista. Então, você consegue entender muito a dor do outro, né, e o lugar do outro. E eu acho que essa fluidez de você conseguir estar no seu ponto de vista e talvez tentar outros pontos de vista, é muito o que eu sinto na literatura da Idiaba. Eu acho que ela transita em mundos muito diferentes, assim, muito diversos. Eu acho que isso é o que ela tem de mais potente, assim. Ela fala que ela habita muitas casas, né? Inclusive a mesa dela se chamava assim, se eu não me engano, Minha Casa, ou algum título semelhante. A primeira casa dela seria a Itália, né, em si, que ela extrapola para, na verdade, a língua italiana, né, a língua como uma casa. Ela tem uma segunda casa que seria Roma, né, o local onde ela nasceu, que é um pouco diferente ali do que ela entende da Itália, né, Roma, a cidade com toda a sua história, né, com toda a sua cultura muito específica, e ela teria ali uma terceira casa que seria a Somália, porque ela é filha de imigrantes, né, então ela vai falar sobre todos esses mundos com o mesmo respeito e com a mesma postura, né, então ela fala sobre a história italiana com uma óbvia admiração, ela admira muito, ela se sente verdadeiramente italiana, mas aí ela, no Minha Casa é Onde Estou, que é um dos livros dela, ela fala sobre a mãe e sobre as narrativas, os contos de fada, né, não são contos de fada, mas é as fábulas que a mãe contava sobre a Somália, que eram fábulas muito específicas daquela cultura, né, que transmitiam valores daquela cultura, e ela fala isso de forma muito bonita. Então eu acho que ela vai transitando, assim, ela está na Itália, na Europa, e de repente ela vai para a Somália, ela vê a Itália com todas as suas contradições também, ela consegue olhar o presente, o futuro, o passado, né, as coisas positivas, as coisas negativas. Então ela fala, por exemplo, sobre a língua italiana, que ela gosta tanto, a tradição literária italiana, mas ela entende que a língua italiana também tem um quarto ali sombrio,
né? Porque na Somália, durante a ocupação, né, a invasão e ocupação do território, as pessoas eram obrigadas a falar italiano e aprender nas escolas, a história da Itália e não mais da Somália. Então, é uma língua bela, mas tem todo esse outro aspecto, né, que ela não deixa de falar, né, não deixa de abordar. Então, eu penso muito nisso, sabe, dessa fluidez e de como ela transita, de como ela faz isso e visita muitos lugares e fala de muitos pontos de vista em livros muito curtos, assim, o que para mim talvez seja o mais surpreendente. Ela escreve livros com muita coisa em 140 páginas, assim, eu acho que ela lapida muito bem, ela escreve muito bem, ela consegue falar muito em muito pouco, assim, em muito pouco texto, né, em muito poucas páginas. E, e eu acho ela realmente incrível, assim, eu adoro ouvir ela falar, a gente já teve a oportunidade de ir em alguns eventos com ela, né, não só a Flip, ela é uma pessoa que se posiciona também, ela também acredita, assim como o Naguib Mahfouz, né, o egípcio que eu falei antes, ela acredita numa arte engajada, ela acredita numa força política que a literatura pode ter, então é uma pessoa que vai falar sobre, por exemplo, crise migratória, né, o meu livro favorito dela é o Adwa, que fala sobre várias gerações de somalis, né, migrando para a Itália e como que isso acontece, por que isso acontece. Eu acho que nós estamos aquém, né, da pandemia, isso já era algo que vinha antes, mas eu acho que agora se agrava. A gente está numa crise humanitária de proporções absurdas, né, a crise migratória, e agora a gente está vendo tudo que está acontecendo no Afeganistão, então a gente tem uma outra crise migratória ali se avultando. Então, assim, é uma pessoa que vê tudo o que está acontecendo e escreve sobre isso, num momento em que essa escrita é muito importante, né? E ela faz isso de um lugar muito específico, como filha de imigrantes, como mulher negra na Itália, né? Então ela fala muito também sobre a questão da raça, sobre a questão da voz, uma mulher também, né? A voz de uma mulher. Então, assim, gente, só admiração, assim, eu acho essa mulher sensacional, jovem também, tem uma carreira, tem muita coisa para fazer ainda pela frente. E fica aqui sempre a recomendação. O Minha Casa é Onde Estou é belíssimo, mas o Adwa, né, que é mais ficcional, o Minha Casa é quase um ensaio, ela fala já num tom mais autobiográfico, né? O Adwa ele é mais ficcional e acho o Adwa incrível, esse é o meu favorito dela. Então a gente já falou muito, né, da Idiaba, mas se por acaso vocês ainda não leram, fica sempre a recomendação. Mulher sensacional. E eu acho que se o recorte for esse, né, da capacidade de empatia e de entender e se colocar no lugar do outro e trazer outras narrativas para a discussão, eu acho que ela é um ótimo exemplo. Assim, eu acho que ela cumpre muito bem o estereótipo que eu estou criando de pisciano na minha cabeça. Cara, a Idiaba é maravilhosa, né? Assim, de verdade, assim. É foda, cara. E muito jovem, né? Ainda tem muita coisa ainda por escrever, assim, então é... Mas ela além disso, né, ela escreve para jornal lá na Itália, né, e é um jornal mais voltado para a esquerda, então ela está sempre, não só nos livros, mas pensando essa questão da imigração, da cidadania italiana, né. Eu não sabia, assim, a política de cidadania italiana é um troço, assim, bizarro, então você, na verdade, é por pai, né? Então, por exemplo, você fala os brasileiros que gostam de pegar a cidadania, né? Ah, vou procurar a cidadania, mas se você não tem comprovado que um homem, que foi, sei lá, seu bisavô que veio para a Itália, né, e não a sua bisavó, às vezes você não consegue, porque esse sangue masculino, né? E quem vive na Itália, nasceu na Itália, não necessariamente é italiano, então tem toda uma outra nomenclatura, é uma grande confusão, e ela fala muito disso nesses textos mais, né, mais diários, vamos dizer assim, nesses textos de jornal, assim, também, sobre essa questão da cidadania, que é uma questão realmente muito complicada lá ainda hoje, que tem ainda muita xenofobia, tem e aí, como a Lu disse, né, com essas crises migratórias agora,
nesses últimos anos, que vem piorando, né? Esses países, a Itália está muito ali na ponta da África, então a travessia né, da África para a Itália não é tão longe, então tem todas essas questões e eles são muito resistentes a essas pessoas, né, a receber essas pessoas. É como se não tivessem nada a ver também com a bagunça que foi feita, né? Na África, no Oriente Médio, nos países asiáticos, né? Eu estava lendo sobre o Naguib Mahfouz, né? Há poucos dias já falei para vocês que eu tive esse momento forte nas últimas semanas, inclusive trouxe ele para cá. E a história do Egito é isso, né? É uma grande bagunça. Qualquer país ali que você pegar, na verdade, você vai ter uma história recorrente, né? A própria Somália, que teve ocupações sistemáticas de países europeus ali. Mas é isso, a juventude islâmica, né, os grupos extremistas, óbvio, não é simples, não é a ideia ser reducionista, mas eles surgem como um movimento de oposição aos britânicos, né, ao domínio estrangeiro. Então, ação e reação, né? Você vai, invade, destrói, mata, estupra, e aí, quando a reação vem, as pessoas ficam absolutamente horrorizadas, né? Enfim, já vão classificar ali como um barbarismo, uma coisa selvagem e primitiva, né? Como se eles não tivessem nada a ver com essa reação. E até justificando a ação deles, do tipo, olha só como esse pessoal aí é bárbaro e não sabe se autogerir e tudo mais, autogovernar. E a gente tá aqui trazendo a civilização aqui para eles e eles estão resistentes aqui, não querem, né? É bem esse discurso, né? Não só o colonialista como o neocolonialista, né? Que, enfim, a gente acho que estava conversando, acho que num dos últimos episódios, isso, né? A África tem países que ficaram livres na década de 70, um negócio meio absurdo, assim, né? Justamente com esse discurso do tipo, ó, a gente tá aqui tentando trazer a indústria, né, a civilização, e essas pessoas não querem nada disso. A gente está vendo com o Afeganistão agora, né? Quando os Estados Unidos saem do país daquela forma absolutamente desastrosa, o discurso que o Biden faz imediatamente não adianta a gente lutar porque os próprios afegãos não lutam por si, né? Como se fosse essa a questão, isso depois de anos de guerra, e de muitas mortes afegãs, completamente desrespeitoso, né, com a morte das pessoas que lutaram, enfim. Mas ainda hoje é o discurso, né? Olha aí, a gente tirando tenta, totalmente a responsabilidade, né? Exatamente. É como pode, né? E nem era o Trump, né? Era a melhor alternativa, entre muitas aspas aqui. Eu lembro um pouco da galera, né, enfim, falando do Obama e, né, mantendo a mesma coisa, né, assim, as mesmas coisas, né, só não sendo tão desagradável, né? Sim. O clima foi lá em cima, de Jovem Místico, para o mundo... olha aí como o virgianismo, o virginianismo ele vai dominar o mundo, porque essa é a verdade, essa é a crueza da vida, não é mesmo? Sim. Só um comentário aqui que eu queria fazer, eu esqueci, que é os autores que fazem aniversário no meu dia. Eu faço aniversário no dia 2 de dezembro, e eu achei 2 autores que fazem aniversário no meu dia. Um é o George Saunders, esquisito, gosto, né, meio ficção científica, inclusive, em alguns momentos. E uma autora israelense, a Yael Dayan, que eu li um livro dela chamado Os Dois Filhos da Morte, e que é bem interessante porque é a única autora israelense que eu encontrei da primeira geração, né, dessa geração mais velha. Tem algumas questões aí em relação às mulheres, mas as mulheres não escreviam muito naquele momento, né? Então ela tem essa curiosidade aqui, se quiser ler uma autora mulher israelense das antigas, tem a Yael Dayan. E aí, né, a Ju, a gente também achou 2 autores, eu fiquei com pena do Caleb, porque aparentemente ninguém nasceu no dia 3 de novembro, além dele. E do Ramon, né, o professor Ramon Diego.
E aí eu fiz uma busca aqui e eu achei um autor que a gente obviamente nunca ouviu falar, mas que é interessante, que é o Yakub Kolas. Ele é da Bielorrússia, é um dos maiores poetas da Bielorrússia, tem a rua principal da capital, tem o nome dele, e ele era comuna, ele era muito legal, aparentemente. Olha. É uma pena que a gente não tenha aqui os escritos, mas tem aí esse autor da Bielorrússia, para não dizer que a gente não achou ninguém no 3 de novembro. Oh, curti isso aí, curti, gostei. Um abraço aí pro... Onde tá agora, né? O Seja Yakub Kolas. onde tiver aí pro... Não, obviamente não é assim que se pronuncia, né? Esse episódio foi um show de pronúncias erradas. Desculpa, gente. É isso, se vocês quiserem apoiar o nosso podcast pra gente fazer um CCAA, então fica aí a recomendação do nosso Apoia-se. apoia-se.com/o nome do livro podcast. Contem pra gente qual é o signo de vocês, né? Se vocês conhecem algum autor aí que nasceu no mesmo dia que vocês. Se rolou uma identificação, né? O quão errado nós fomos também. Eu acho que eu ia falar isso. Se você se sentiu muito assim, pode comentar com a gente, tá tudo bem. Se você é um jovem místico, né? Às vezes aí peço perdão à juventude jovem mística, mas eu não tenho nenhuma vocação aparentemente para ela. Comente se você é leonino e você ainda quer ser amigo da Ju. Ou se você é do signo de Escorpião e acha que é um signo legal, né? Defenda seu signo. Exatamente. É um signo justiçado. Se você tá sentindo injustiçado, assim como o Caleb, né, Caleb? Tá se sentindo muito injustiçado. Não, eu acho que a gente vai ser reconhecido. O Caleb, que é conhecido pelo grupo do Apoia-se como uma pessoa que não odeia nada. E o pai do Caleb, ouvinte desse podcast, né? O Josué aqui. Um abraço aí pro seu Josué que comenta os episódios comigo aqui. Ele fica revoltadíssimo, que fala, vocês não conhecem o Caleb. E de fato, vocês nunca viram, quem acha isso, nunca viu o Caleb no Twitter em dia de jogo do Palmeiras, né? Pra ver que ódio é o que não falta. É que é Escorpião, né? Está escondido. É uma dupla pessoa. Não é assim, né? Pela frente é boa pessoa. Eu concordo com isso, eu concordo totalmente. Mas o do meu pai foi engraçado. Ele falou assim: vocês ficaram chamando. Eu vi lá o episódio que vocês ficaram chamando você de Poliana. É porque eles não te conhecem bem, viu? Senão eles iam ver. Meu pai é ouvinte, ele ouve mesmo, cara. Ele ouve e curte. Mas isso aí, gente. Ó, comentem no nosso Instagram, vai estar lá o card do episódio. Falem pra gente do seu signo, qual o seu cavaleiro de outro favorito. E é isso, gente. Temos 2 episódios essa semana, então pagamos aqui a nossa dívida. A gente promete e cumpre, não é mesmo? Live hoje, dia 1º. Live hoje, gente. Ouçam, divulguem, participem da live que vai ser legal, gente. Se vocês estiverem escutando na sexta-feira, dia 1º, live hoje, não percam. Por favor, gente, vamos lá, comentando as polêmicas dos últimos tempos no mundo da literatura. Isso aí. Até mais, gente. Se cuidem, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau.